A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? 11º dia, contemplando a Cristo. Você está firmado na verdade? Judas era um irmão físico do Senhor Jesus. Ele, porém, não se apresentava como irmão do Senhor em sua carta, mas como servo escravo. Tanto Judas quanto Tiago eram filhos de Maria e José, mas Jesus nasceu da Virgem, 100% homem, 100% Deus. Judas capítulo 1, versículo 13. Amado, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comunhão, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Alguns introduziram no meio dos irmãos, distorcendo o evangelho, e por causa deles é que Judas diz que era preciso lutar pela fé. É a fé como artigo definido. Você sabe o que é fé? É essa? É a fé, justiça pela fé. É o Evangelho. Por que lutar por isso? Porque estavam distorcendo o Evangelho. Pois certos indivíduos se introduziram com dissoluções, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Aqui a palavra transformam é metatineias no grego. No sentido original é transpor, transferir, substituir uma coisa por outra. Eles substituíram a graça por libertinagem. Em Gálatas, no capítulo 1, Paulo usa essa mesma palavra quando diz que os gálatas estavam passando da graça para outro evangelho. Quando tira a graça, são obrigados a tirar também o Senhor Jesus do centro. E ao fazerem isso, eles negam o Senhor Jesus. E tudo sobre os esforços do homem é o desempenho do homem. O que você precisa fazer, 7 passos para isso, 8 coisas para alcançar aquilo e, no fim, o nome de Jesus é negado. Ou seja, é criado muitos tipos de alternativa para se fazer, para se conquistar, mas negam o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador de nossa fé.
Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas, capítulo 1, versículo 11. O caminho de Caim. Caim assassinou seu irmão Abel. Porque ele era um adorador? Não, ambos eram adoradores, mas um vê a Deus pelas obras da sua própria maneira e o outro pela fé na palavra de Deus. Então, desde o Éden, o cordeiro teve de morrer para que o homem pudesse ser salvo. Em Apocalipse 13, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando aconteceu isso? Quando Adão e Eva pecaram. Deus então mata o cordeiro e da sua pele faz roupas para Adão e Eva. O sangue foi derramado no Éden. Gênesis capítulo 3, 21. Caim se recusou a se apresentar diante de Deus da maneira como ele havia pré-estabelecido, por meio de sangue, de sacrifício. Caim, porém, não fez isso. Ele trouxe ao Senhor ofertas de cereais, no qual não havia sangue, na qual não havia sangue. Abel, por sua vez, trouxe um cordeiro que aponta para o Filho de Deus, o qual derramou o seu sangue por nós. Todos aqueles sacrifícios no Velho Testamento apenas cobriam o pecado e não era o pagamento final. No Velho Testamento era como se fosse um cartão de crédito, foi usado com sangue de animais, até que veio o Filho de Deus e pagou definitivamente a nossa conta na cruz. Caim trouxe frutas, legumes e cereais, produtos da sua mão, frutos do seu trabalho, frutos da sua própria força. Então, mas o homem só pode chegar a Deus pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então Jesus, ele foi o sacrifício, ele derramou o seu sangue para nos justificar. Ele é a nossa remissão, é Jesus, é o sacrifício de Cristo. Quando o homem traz o sacrifício sem sangue, ele está dizendo que não precisa de Deus, que não é pecador e é inocente. Quando o homem traz o sangue, é porque ele reconhece que ele precisa de Deus, que ele é pecador e que somente através do sacrifício é que ele consegue, Ele diz assim: eu sou pecador, se o cordeiro não for morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Mas aí Jesus vem e faz que o sacrifício dele nos leve na presença de Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, 7, o Senhor diz a Caim: se procederes bem, e não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta também pode ser traduzido como a oferta pelo pecado está à sua porta. Então Deus colocou o cordeiro à disposição de Caim, mas ele rejeitou. Deus coloca o cordeiro à nossa disposição, o Senhor Jesus. Cabe a nós aceitar ou não. Para o pecado temos a provisão do sangue, mas se confiarmos na justiça própria, nossas obras são contadas como iniquidade. É isso que Deus diz a respeito de Caim. Em 1 João 3, 11, 12 fala assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. João diz que Abel era justo e Caim era do maligno. Mas o que Abel fez para ser chamado de justo? Ele apenas confiou no sangue para se apresentar diante de Deus. Se confiamos no sangue, Deus nos vê como justo. Em Filipenses 3, 9 fala assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos tornou da parte de Deus
sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. João diz que Caim matou seu irmão porque as suas obras eram más. O que é ter obras malignas? Evidentemente, todas as obras da carne vão acabar se manifestando, ou seja, confiar na sua própria justiça, ou seja, confiar na justiça do próprio homem, não confiando na justiça de Deus. E o que significa isso? Significa que eles estão trazendo de volta o desempenho do homem, as obras do homem, produto das mãos, justiça própria. O foco deles não é mais o sangue do cordeiro. Este é o caminho de Caim. O erro de Balaão. Balaão era um profeta no Antigo Testamento. Balaque, rei de Moabe, temia que os filhos de Israel fossem guiados por Moisés passando através de sua terra. Então disse: vou contratar um bruxo profissional. E contratou, pois, Balaão, o profeta, porque este tinha a reputação de ter o poder de amaldiçoar alguém, e essa pessoa experimentaria toda sorte de coisas ruins. Entretanto, quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, Deus mudou a palavra na sua boca e ele só pôde proferir bênção. Ele só pôde proferir bênção porque Deus mudou a palavra em sua boca. Números 23, 7, 9 diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, nos montes de Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Números 23, 21 fala assim: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele no meio dele e ouve a aclamação do seu rei. Balaão, ele presumia que Deus amaldiçoaria seu povo, já que eles haviam se comportado mal no deserto. Mas de todos os erros de Israel no deserto, ele ainda era o povo de Deus. Ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou. Toda a língua que levantar contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus em juízo, serão condenados. Nós a condenaremos. Isaías 54, 17 fala assim, que se alguém proferir algo, se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Todo aquele que pensa que Deus nos abençoou por causa das nossas obras ou merecimento, ainda anda no erro de Balaão. Mas aquele que pregam condenação e julgo sobre o povo de Deus também estão no erro da justiça própria. Não somos abençoados porque somos bons ou fiéis, mas porque Ele é bom e fiel. A revolta de Coré. Quem é Coré? Coré é um daqueles homens que instigaram uma insurreição contra Moisés e Arão. Números 16:3 fala assim: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Não basta falar a coisa certa, é preciso ter uma posição correta diante de Deus. Há muitos falando contra a igreja e seus pastores, e o que eles dizem pode até ser verdade, no entanto, está cheio de morte. Todos nós somos santos, está dizendo que não precisamos de Arão. Contudo, Arão era o sumo sacerdote. Deus estabeleceu que ninguém pode chegar diante dele sem a intercessão do sumo sacerdote. Hoje, o nosso sacerdote é Cristo. Ninguém pode chegar a Deus sem a intermediação de Cristo. Por isso, quando falamos que todos nós somos santos, nós estamos dizendo que não precisamos de um sacerdote, mas nós precisamos. Não era necessário que todo o Israel lutasse, eles tinham um representante. Hoje a igreja tem um representante, a sua vida tem um representante, eu tenho um representante. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. O mesmo princípio se aplica ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse morto ali, ele seria arrestado para fora e toda a nação saberia que Deus os havia rejeitado.
Todavia, os bons sumos sacerdotes envelheciam e morriam. Por causa disso que a segurança no Velho Testamento não era permanente. Aquele bom sumo sacerdote ficava velho, e as pessoas olhavam temerosas para o seu filho, que o sucederia, e que não tinha um bom comportamento. Agora, porém, nós temos um sumo sacerdote que vive para sempre. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também. Hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Adão era o nosso representante, mas por isso que nós éramos pecadores, porque herdamos a natureza de Adão. Hoje nós somos salvos por causa da obediência de um único homem, Jesus Cristo. Ele é o nosso representante diante de Deus. Por isso, a vitória dele é considerada nossa, e a obediência dele é a nossa obediência. O apóstolo João diz: se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Se ele é justo, nós também somos justos. Se ele é saudável, nós também somos neste mundo. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. Em Hebreus capítulo 4, 15 fala que um sumo sacerdote que se compadece de nós e intercede por nós. O sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifique com o seu povo. Esta é a razão por que Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote. Ele nos compreende e nos ama porque se fez como nós. Ele nos compreende e nos ama porque se fez como nós. Cristo se fez como nós. Se alguém é separado por Deus e decide oferecer incenso, isso é chamado de fogo estranho. O resultado é que uma pessoa morre diante do Senhor. Aqui Deus está dizendo que o único que pode chegar diante do Senhor com o sangue, com a oferta, com o incenso certo, é o sumo sacerdote. Ninguém pode fazer isso. Hoje nós temos o Senhor Jesus que leva esse incenso, que leva esta oferta diante do Senhor. Por isso nós somos justificados pela glória de Deus. O sinal do ministério de Arão havia sido escolhido por Deus, foi a vara que floresceu. E isso nos fala de vida e de ressurreição. Aqueles que andam pelo caminho de Coré podem até falar coisa certa, mas não possuem vida nem selo. Em outras palavras, estão indo pelo caminho de Caim. Ensino das obras dos homens será exaltado nos últimos dias. Ele segue pelo erro de Balaão, acreditando que o povo de Deus pode ser justo hoje e amanhã perder a justiça. Pode ser abençoado de manhã e ser amaldiçoado de tarde. Este é o erro de Balaão. Por fim, seguem a rebelião de Coré, rejeitando o fato de que eles todos são pecadores e precisam de Jesus Cristo como mediador para ser o seu sumo sacerdote. O evangelho que você tem ouvido e pregado é o oposto do caminho de Caim? É o oposto do erro de Balaão? É o oposto da rebelião de Coré? Se a mensagem que você está ouvindo é oposto a essa mensagem é a mensagem da graça que coloca o Senhor Jesus Cristo de volta no centro. Esta mensagem da graça faz tudo depender do Senhor Jesus e nada do homem. Agindo desta forma, nunca seremos comprometidos à mensagem do Evangelho em nós. Por quê? Porque andamos debaixo da graça do Senhor, não debaixo do conceito humano, nem debaixo do erro de Balaão, de achar que pode se amaldiçoar, abençoar. Não. Hoje nós temos o sumo sacerdote e nós estamos debaixo da obediência do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não estamos na rebelião de Coré. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like, porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus.
você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos um vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra.